TV Tudo Web apresenta. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. O nosso programa Trevo Cultural Ébano e Marfim, meu, professora Silvia e professor Fraga, que estará presente nos próximos programas. O programa ele vai ter temas variados, por exemplo, educação, política, variedades, empreendedorismo. E hoje eu estou tendo o maior privilégio, um dos maiores privilégios da minha vida. Vai ser a nossa primeira entrevista com a doutora Joelma Ruiz, que é uma terapeuta de luto e principalmente de luto animal. Ela tem um currículo muito vasto, tá? E sempre trabalhou com a questão do luto. Foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, que na verdade me ajudou a reequilibrar a minha vida. E eu queria fazer algumas considerações. Joelma, você teve tantas perdas na sua vida, tantas perdas, e ao invés de sucumbir diante dessas perdas, você se dispôs a ajudar o próximo em relação a essas tantas perdas que nós temos. Eu tive o privilégio de você me ajudar quando eu perdi o meu cachorro. Você sabe disso, que não era o meu cachorro, era o meu filho de 4 patas. E eu quase fui junto com ele, se não fosse pela sua ajuda, né? Você sabe muito bem o que eu passei. Como é que alguém consegue trabalhar com o luto? Que é um tema tão difícil, Joelma. Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você. Quando falamos de luto, falamos de vida, né? Falamos de vínculo afetivo, falamos de amor. A gente só existe o processo do luto, só existe a dor da perda porque existe amor. Então, quando falamos de luto, falamos do ciclo vital da vida, desde o nascimento até a morte. Então, é algo que na nossa sociedade não é muito falado, principalmente quando nós falamos de luto pela perda do animal. É um luto que ainda não é reconhecido pela nossa sociedade. Quando nós não conhecemos o vínculo, julgamos. O que é importante a gente entender, para quem estiver nos ouvindo, é que cada dor ela é única, né? Cada ser ou algo que é significativo para aquela pessoa, ela entra num processo de luto. Quando a gente fala especialista em luto, sou especialista de estudar o processo do luto, a formação do vínculo, mas a dor ela é única. Cada pessoa tem sua dor, o seu momento de vida, a sua história com algo ou com um ser que perdeu. Quando falamos de luto, vamos falar do ciclo vital da vida. Como lidar com isso muitas vezes? Você pode dar algumas dicas? Por exemplo, eu me lembro que quando o Floquinho morreu, você me deu algumas dicas e a primeira delas foi em relação às fotografias, o que me ajudou muito. Você poderia esclarecer para o nosso telespectador a respeito disso? Dar algumas dicas para a gente? Eu acho que a dica principal é respeite os seus limites, né? Respeite o que você consegue. O que a Silvia está dizendo, que ela me dizia que era muito difícil olhar as fotos do Floquinho, que era muito difícil se deparar a todo momento com as fotos na sala, com as fotos na casa toda. E aí a minha orientação foi: guarde as fotos e o momento que você conseguir olhar para elas, você pega as fotos de novo. Então, o que é importante? É que a pessoa que está enlutada nesse momento, que ela se respeite. Algumas pessoas vão dizer: ah, não, pode olhar a foto, ah, vamos sair. Então, o que é para cada um? Se você não tiver vontade de não conseguir olhar, respeite, guarde as fotos. Quando a gente fala de processo do luto, o nome já diz um processo, né? A gente tem 2 comportamentos. Uma hora eu estou voltada para a recuperação e outra hora eu estou voltada para a dor. E isso pode acontecer manhã, tarde e noite. Então, eu saber que tem momentos que eu vou estar mais triste e respeitar esse momento. Então, eu estou voltado para a perda. Será que isso aconteceu mesmo? Como que vai ser a minha vida agora? E tem momentos que eu estou voltada para a recuperação. E quando a gente entende esse momento e respeita,
a gente falar, eu não consigo ir a esse lugar, eu não consigo ver as fotos. A fala ela é muito terapêutica. Então, se a gente puder, quem não estiver enlutado puder escutar, ajuda muito, e o enlutado poder falar. E na dúvida, perguntar para a pessoa enlutada, né? O que eu posso fazer por você? Às vezes é algo simples, às vezes é uma pessoa que não perdeu um marido e ele não tinha acesso às contas bancárias. Às vezes ela precisa aprender a usar os aplicativos. Às vezes são detalhes que só a pessoa pode responder. Então, a sugestão, a dica é: pergunte o que você pode fazer para uma pessoa enlutada. E o enlutado é: respeite o que você consegue. Respeite a sua dor. Muitas vezes as pessoas não respeitam. O que você diria para uma pessoa que fala assim para você: mas ele era só um cachorro, como é que você pode estar chorando? Ele era um cachorro, por que você não compra outro cachorro? Você quer que eu te dê outro cachorro? O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para essa pessoa ficar em silêncio. A pessoa enlutada, ela não precisa de conselhos. Não. Ela precisa que a gente suporte escutar o que ela está sentindo. Né? E não é tão simples. Eu aprendi ao longo desses anos de atendimento às pessoas enlutadas, eu aprendi a suportar, a escutar a dor. E eu entendo hoje que escutar a dor do outro traz uma potência muito grande para a gente, se a gente estiver disponível para escutar. Então, o ideal é que a gente escute e entenda e valide aquela dor. Né? Se aquela pessoa está dizendo, como você escutou, era só um cachorro, essa frase não ajuda em nada. Pelo contrário, né? Ela não valida a sua dor, que é o luto não reconhecido. Então, quando eu não sei o que dizer, o melhor é que eu não diga nada. O melhor é que eu fique em silêncio. Quietinho, né? Bom, nós estamos vivendo um momento terrível, né? Um momento dessa pandemia que tem trazido muitas mortes. Como você daria algum conselho para as pessoas que estão enlutadas? Que tipos de luto que nós temos também, né? Porque você na terapia você fala muito da questão do luto antecipatório. Você acha que nós estamos vivendo esse processo hoje em dia? Dava para você falar um pouquinho a respeito disso? Sem dúvida, Silvia, né? Não tem quem não esteja enlutado. A gente entende muito o luto como a morte concreta em si, né? Mas não. Quando nós falamos de luto, nós falamos a perda de um emprego. Quantas pessoas perderam o emprego? As crianças que não estão na escola, que perderam o convívio com as outras crianças, a professora, a sala de aula, até mesmo o home office, né? As pessoas falam, trabalhar em casa. Não é tão simples a gente trabalhar em casa e viver na casa, perder o convívio com os amigos. Então a gente fala de luto, a gente fala de uma perda do que nós tínhamos de mundo verdadeiro, de mundo presumido. Então nós tínhamos um mundo seguro, um mundo no qual nós não precisávamos usar as máscaras, poderíamos tocar nas pessoas. A falta de tato, de toque, ela é uma perda, é um luto, porque hoje a gente, quando eu te seguro, quando eu te abraço, eu reasseguro a minha existência humana, né? E agora eu estou tendo que fazer isso à distância. Nossa, faz muita falta. Eu sou italiano com espanhol, você sabe como é, né? Até mesmo quando nós íamos, né? Quando eu ia ao seu consultório, agora é tudo virtualmente falando. Eu acho tão difícil isso, Joelma, nossa. Por um lado, eu acho que facilitou muito, né? Questão de trânsito, uma série de coisas. Eu queria perguntar para você, ela tem um trabalho muito bonito que nós fazíamos antes dessa pandemia, inclusive eu frequentava. Ela tem um espaço, eu queria que você falasse do seu espaço, das reuniões que nós fazíamos e se Deus nos ajudar que essa pandemia acabe, eu gostaria de saber se você pretende dar continuidade aos nossos encontros presenciais e como eles se davam. E eu queria que você contasse algumas coisas lindas que aconteceram naquele espaço. Nós tínhamos encontros, esses encontros eram semanais,
pessoas que estavam com o seu animal doente ou que perderam o seu animal. Que a gente, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença crônica, e tem vínculo afetivo, ela está em luto antecipatório. O luto antecipatório, ele pode facilitar o processo do adoecimento, porque ali eu vou olhar para o alívio de dor, eu vou olhar para o conforto dessa pessoa. No nosso caso era um grupo para quem estava com um animal doente. Então nós vamos acolher, e aquele espaço era um espaço para identificação. As pessoas falavam o quanto era difícil as medicações, as pessoas trocavam os seus sentimentos, o que podia fazer para facilitar. E com a pandemia nós perdemos esse grupo presencial. E dá para ser feito online? Sim, dá para ser feito. Mas nós preferimos esperar e voltar o presencial. Quando nós falamos de grupo de apoio, tem uma identificação, uma troca, porque um acolhe o outro, um ajuda o outro. Então, o terapeuta, ele é um facilitador naquele momento. Você é incrível como você nasceu com esse dom. Nesse espaço, né, que ela tem, que nós íamos uma vez por mês às quintas-feiras, ela é uma pessoa, além de ser um ser humano maravilhoso, uma terapeuta fantástica, ela é uma pessoa caridosa e ela não cobrava. Então, muitas pessoas que estavam enlutadas iam lá e a única coisa que nós pedíamos era 1 quilo de alimento. E esse quilo de alimento, ele foi doado para muitos lugares onde eu ajudo, cachorros abandonados, e nós recebíamos muitas doações, e isso hoje não tem. E é uma coisa muito triste, porque nós estamos com muitos cães abandonados, não só cães, né, moradores de rua, e nós ajudávamos muito essas pessoas e esses bichinhos também. E agora, com a pandemia e com a falta desses encontros presenciais, nós não temos mais ajudado. E eram momentos muito lindos, e eu me lembro que muitas vezes nós nos abraçávamos e chorávamos juntas. Teve um caso, se me permite falar, não vou citar o nome, mas de uma moça que ela era tão agarrada ao bichinho. Você se lembra que ela cremou o bichinho e ela andava com as cinzas do bicho dentro da mochila. Aí muita gente pode criticar, falar, mas é uma coisa mórbida. Não, era um jeito dela estar perto do bichinho dela. E foi uma coisa muito linda que depois de algumas sessões ela conseguiu deixar as cinzas, né? Você não queria comentar alguns exemplos que chamaram sua atenção ali? Nós tivemos discussões, inclusive, sobre eutanásia, né, de animais também, que é uma discussão bastante polêmica, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso também, porque a gente não vê muito o papel do veterinário, né? Muitas vezes nós achamos que o veterinário ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa insensível. Nós discutíamos isso também dentro das reuniões, né? Pelo contrário, né? O veterinário ele tem o luto secundário, né? O luto do profissional da área da saúde. É muito difícil para eles também. Às vezes eles têm pacientes desde da primeira vacina e perde esse paciente. O veterinário, ele acompanha por muitos anos, e ele também é um profissional, ele é um ser humano, e nós falamos muito pouco sobre o luto do profissional, né? Ele é contaminado com essa dor secundária, e tem que tomar muito cuidado para ele não adoecer. E muitas vezes, no momento do adoecimento, do diagnóstico ou da morte, a gente, com raiva por não entender, acaba querendo culpar esse profissional, né? Porque nós, quando buscamos ajuda de um médico ou de um veterinário, a nossa expectativa é salvar quem amamos. E muitas vezes isso não acontece, né? Expectativa versus realidade, frustração. E aqui, conflitos. Então, o quanto é importante a gente olhar para esse profissional que ele está ali para cuidar, né? Ele não está para curar. O animal vive 1/8 da vida do ser humano.
Os papéis são invertidos, né? Filhos enterrando pais. E isso, para a família, é muito doloroso. Mas é importante a gente lembrar que esse profissional está ali para ajudar a família e para ajudar o animal. E muitas vezes ele vai ser a má notícia, né? Ele que vai transmitir essa má notícia. Não é fácil, eles lidam com dor, com estresse a todo momento. Então, eles também, né, necessitam de um grupo de apoio, necessitam de cuidados, de apoio psicológico, porque eles lidam com a morte a todo momento. A todo momento eles entram e saem de cenários dramáticos, de cenários de perdas, de alguém perdendo o seu filho, né? Voltando para a questão da nossa colega que estava conosco, que ela andava com as cinzas. É fantástico você lembrar disso, né? Eu acho Nunca mais vou me esquecer. porque muitas vezes a gente julga sem saber, né? Nós falamos sem conhecimento. Que as cinzas, ela pode ser naquele momento a continuidade do vínculo afetivo, né? Então, para ela, naquele momento, ela precisava das cinzas e ela pode estar com as cinzas. E depois, no momento que ela tinha energia, que ela tinha se fortalecido emocionalmente, ela espargiu as cinzas. Isso é muito também parecido, acontece muito, que nós chegamos a presenciar com os pertences do animal, né? Não consigo me desfazer, a caminha continua no mesmo local, a ração, e as pessoas julgam, mas ele não está mais lá, por que você não doa, tanto animal precisando? Porque naquele momento, aquela pessoa não tem energia para, requer um desgaste emocional, entrar em contato com os pertences de quem nós perdemos. Então, naquele momento, ela não consegue. Então, qual é a sugestão, se você estiver passando por isso nesse momento? Coloque numa caixa esses pertences e no momento que você estiver fortalecida emocionalmente, você pode revisitar como uma caixa de lembrança ou ir doando para quem precisa, ou até mesmo, quando você estiver pronta para amar de novo, servir para o próximo pet. Joelma, deixa uma mensagem para alguém que está em luto. Ela é uma pessoa maravilhosa e todo mundo que passar por perdas, por favor, não se esqueça da nossa doutora Joelma, um ser humano maravilhoso, que eu amo de paixão. Obrigada, Silvia. A Silvia é minha parceira lá no consultório já há bastante tempo. Quando quisermos entender o tamanho de uma dor, entenda o tamanho do amor que essa pessoa sente, seja pelo pet, seja pelo ser humano, seja pelo trabalho dela, pela casa dela, pela profissão dela. Quando falamos de luto, falamos do que é significativo para alguém. Então, se tiver alguém perto de você nesse momento que temos bastante pessoas enlutadas, respeite a dor, deixe a pessoa falar. E se você não conseguir, se você não estiver bem, não é todo mundo que precisa de terapia, tem pessoas que conseguem passar o processo do luto sem a terapia, mas busque ajuda, porque existem profissionais que podem ajudar, e sofrimento ele só é sofrimento quando a gente compartilha, né? Quando a gente não compartilha, vira angústia. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @joelma.ruiz. Se tiver alguma dúvida, quiser questionar, nós estamos à disposição. Joelma, obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme. Minha primeira entrevista. Ai, querida, paixão da minha vida. Te amo, viu? Muito obrigada. Nós agora estamos acabando o programa, nós vamos para o próximo. Hoje nós viemos com uma psicóloga, depois eu vou falar sobre uma outra questão ligada a pet e depois vai ser uma questão política. Nós vamos entrevistar o deputado José Maria Emael, tá bom? Então, até o próximo programa. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado e a mim e futuramente ao meu colega Fraga, ao professor Fraga também, tá bom? Um beijo a todos.